associação de geradores. Então, pessoal, antes de falar sobre isso, vamos só lembrar o seguinte, ó. Quando a gente tem vários geradores e a gente põe um junto com o outro, a gente pode botar eles de duas formas, em série ou em paralelo. O mais importante é em série, tá? Por exemplo, quando a gente monta a pilha do controle remoto, a gente sempre põe duas baterias, né? Duas pilhazinhas. E se for aquele controle remoto que tem que botar uma pilha atrás da outra, tu põe uma e a outra tu põe no mesmo sentido, né? Eu tô olhando aqui ao redor ver se não tem nenhuma pilha, mas não tem. Então tu põe uma e depois a outra tu põe no mesmo sentido. Ou seja, a gente põe elas assim, ó. Uma pilha assim, com aquele trambuquinho para cá. Lembrando que numa pilha, pessoal, esse negocinho que tem a pontinha é o positivo. E a outra pilha tu tenta botar também com o positivo para cá, tá? Quando a gente põe pilhas no mesmo sentido, o que que acontece? A tensão delas se soma. Então, por exemplo, se essa pilha aqui ela é de 1,5 volts, a maior parte das pilhas é de 1,5 volts, né? Essa pilha aqui também é de 1,5 volts. Então, no total aqui, a gente vai ter 3 volts. Sor, por que 3? Porque é uma mais a outra. Tá? Então, quando elas estão viradas para o mesmo lado, a gente tem a soma das tensões. Tá? Sor, e eu sei que quando lá na minha casa, né, sei lá, se eu tenho um controle remoto, se eu ponho as duas pilhas uma contra a outra assim, ó, não funciona, né? Pois é, mas por que que não funciona? Porque se a gente põe pilhas no sentido contrário, ou seja, elas não estão com mais virado para o mesmo lado agora. Agora, essa aqui está com mais virado para cá e essa outra está com mais virado para cá, ó. Nesse caso, a gente não vai fazer 1,5 mais 1,5. A gente vai fazer 1,5 menos 1,5, tá? Então, pilhas viradas para o mesmo lado, a gente soma. Deixa eu escrever isso, ó. Positivo para o mesmo lado, soma. Opa, mesmo lado, soma. Tá? Vou só escrever esse, porque o outro é o outro, né? Tipo, se um tá com positivo para um lado e outro para o outro, tu vai subtrair, tá? Então, a gente tem aqui soma se tiver para o mesmo lado e subtrai se tiver para lados contrários, tá? Pilhas em paralelo, tá? Não é tão importante assim, porque raramente a gente liga pilhas em paralelo. Mas, digamos que a gente tivesse essas pilhas aqui ligadas assim, ó. Eu ponho uma pilha aqui, ó, tá lá o trambuquinho dela. Daí eu ponho outra pilha aqui. E daí eu ponho outra pilha aqui, ó. Bem, como eu disse para vocês, o lado que tem o trocinho é o lado positivo. As pilhas em paralelo, pessoal, quando elas aparecem em qualquer questão, elas são sempre iguais e sempre estão viradas para o mesmo lado. Tá? Senhor, mas por que isso? É porque se for diferente, daí já fica muito difícil, tá? E daí é só, tipo, nível graduação, né? Tipo, não é que não é impossível de fazer, mas daí vira nível faculdade, assim, tá? Porque daí é um cálculo muito difícil. Mas daí, ó, digamos que eu peguei 3 pilhas de 1,5 V, que são aquelas pilhas normais, e botei as 3 em paralelo. O que que vai acontecer, pessoal? Aqui o total, pasmem, vai ser 1,5 V. Só isso, tá? Então, quando a gente põe elas em paralelo, na verdade, a gente não vai fazer nada com aqueles números. O total é 1,5 V, não altera o número, tá? Eu gosto de brincar que é como se fosse uma escada rolante, né? Se tu vai no shopping, tu sobe uma escada rolante e depois a outra, que é o caso que tá assim, ó. Qual é a altura total que tu sobe? Tu subiu a soma das duas alturas da escada rolante, né? Se a escada rolante primeira sobe 7 metros e a segunda sobe mais 7, tu subiu 14 metros. Agora, esse caso aqui é como se fosse assim, ó. Primeiro andar do shopping aqui, e tu pode subir para o segundo andar por 3 caminhos diferentes, 3 escadas rolantes diferentes. Não importa qual escada rolante que tu vai, tu sempre vai chegar no segundo andar, que tem a mesma altura em relação ao primeiro. Tá? Então aqui o total vai ser qualquer uma das baterias. Tá? Então, repetindo, a gente tem
os dois resistores em série, se eles, os dois resistores não, as duas baterias em série, se estão viradas para o mesmo lado, a gente soma a tensão, os volts, e se estão virados para lados opostos, a gente subtrai os volts, tá? Eu só não comentei aqui, ó, senhor, mas daí lá em casa, se eu viro uma para um lado e outra para o outro, sempre não funciona o tareco ali, o controle. Pois é, mas é porque as pilhas são iguais, né? E daí, claro, quanto é que é 1,5 menos 1,5? Dá zero. E daí com zero tu não consegue ligar realmente o controle, tá? Mas agora, olha o que acontece nesse exercício aqui, ó. Esse exercício aqui, a gente tem dois resistores, um de 4 e um de 5 ohms, tá? A essa altura do campeonato, né, vocês já devem estar carecas de saber que esses resistores, eles estão em série, né? Isso aí foi conteúdo da bimestral passada e tem caído bastante nas quinzenais. Então, ó, esses dois resistores estão em série. Então, a resistência total desse circuito aqui, ela é 9 ohms. É a soma das duas resistências. Tá? Senhora, e as resistências aqui em série, elas sempre se somam? Sim, resistências em série sempre se somam. Tá? Não é que nem gerador. Gerador tem um polo positivo e um negativo, tu tem que ver se eles vão se somar ou subtrair. As resistências sempre somam. Agora, o que acontece com essas pilhas que tem aqui, ó? Lembrem-se que esse símbolo aqui, dos dois tracinhos, um maior do que o outro, é o símbolo de pilha. Pessoal, o tracinho maior, ele sempre representa o polo positivo. Então, ó, naquela que tem ali do lado, o positivo é aquele barrinha virada para baixo, e aquele ali de 18 volts, o positivo está virado para a esquerda. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eles estão dessa forma aqui. Os positivos das baterias estão se encontrando. O que a gente faz, então? O Miguel perguntou se é AD. É isso aí, Miguel. Olha só, já que os positivos estão virados para o mesmo lado, a gente vai ter que subtrair a tensão. Senhor, quem é que a gente subtrai? Pega o maior e faz menos o menor. Porque olha só, quem é que vai ganhar? É como se fosse um cabo de guerra, né? Tem um ali que é 18 volts tentando jogar a corrente para a esquerda, né, no sentido horário. Tem outro ali que é 9 volts tentando jogar a corrente no sentido anti-horário, que é para cá. Então, pessoal, a gente vai ver que a tensão total desse circuito é 18 menos 9, que é 9 volts. Senhor, sempre vai ser assim? A tensão total vai acabar sendo igual a uma delas? Não, é só nessa questão. Deu uma coincidência aqui. E importante, ó, quem é que é mais forte? Mais forte é este gerador aqui de 18 volts, né? Então, quem vai ditar qual é o sentido da corrente é ele. Já que ele é o mais forte, é como se ele estivesse ganhando a parada aqui. Então, ó, vamos lembrar que a corrente vai do positivo para o negativo, a corrente vai estar nesse sentido da setinha que eu desenhei aqui, tá? E para calcular quanto vale a corrente, vamos lembrar mais uma vez da equação, U igual a R vezes I. Então, 9 volts é igual a 9 ohms vezes I, e é igual a 1 ampere. Tá? Então, uso o U igual a R vezes I. O U que eu uso é o total dos dois geradores. A resistência é a resistência total do circuito. E como é que eu defino que ele está no sentido horário? Vendo qual bateria que está com seu positivo ganhando. Tá? Então tá, se não tiver nenhuma dúvida, eu vou passar para um outro exercício sobre isso aqui. Tá bom? Ó, esse aqui é os contextualizados, exercício 1 desse capítulo de geradores. Deixa eu aumentar ele um pouquinho. Pronto. Opa, olha só. Determine o valor do resistor R em ohms para que a corrente no circuito abaixo seja de meio ampere. Bem, isso aqui já é um pouco mais difícil. Tá bem pouquinho também. Porque olha só. Senhor, eles estão aqui. Uma bateria tá para cima e outra para baixo, né? Então tá errado aqui. Não, cuidado, ó. Porque olha só. Na bateria de 4 volts,
o positivo está para cima. E percebam que se eu continuar no fio, ó, esquece que passa por um resistor. O positivo aqui está conectado com o negativo do outro. Então, os positivos aqui estão para o mesmo lado. O que não pode acontecer é isso aqui, ó. Não é que não pode, né? O que acontece que subtrai é assim. O positivo encontra o positivo do outro no mesmo fio aqui. Agora, nesse caso aqui, ó, o positivo desse vai chegar lá no negativo do outro. E o positivo desse aqui vai chegar lá no negativo do outro. Então, a gente vai somar essas tensões aqui, tá? A gente fica com uma tensão total, então, de 6 volts, tá? E percebam que como os dois maisinhos estão jogando a corrente para esse lado, já sei que a corrente é para cá. Nessa questão aqui não pergunta, né? Mas vai que perguntasse. Então a corrente é para o lado positivo. Olha só, eu sei que a corrente total é de meio ampere. Eu quero saber qual a resistência total. Então, ó, U é igual a R vezes I. Então, 6 é igual a R vezes 0,5. O 0,5 passa dividindo, né? Vai ficar R igual a 6 dividido por 0,5. Isso aqui é igual a 12 ohms. Bem, o que eu calculei aqui? Eu calculei a resistência total do circuito. Mas percebam, pessoal, que esse cara aqui, ó, ele está em série com esse aqui. Nós temos dois resistores e esses dois resistores estão em série. Por que eles estão em série? Porque só tem um caminho possível para a corrente. Então passa a mesma corrente nos dois, e quando só tem um caminho para a corrente e a mesma corrente passa nos dois, eles estão em série, tá? Bem, só que então, como eu estava falando, ó, a resistência total deu 12. Aqui eu já tenho 5. Logo, a outra resistência vai ter que ser 7 ohms. Tá? Então, eu vou repetir. Eu tinha dois resistores ligados, aliás, dois geradores, né? Duas baterias ligadas em série. Essas duas baterias, então, como elas estavam com o positivo para o mesmo lado, a gente